Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cadu Oliveira aqui, o careca mais gente boa do Brasil. E esse terceiro episódio da segunda temporada de Loki nos trouxe muita informação e talvez você deve ter ficado perdido com alguma coisa que aconteceu ali. Porque, ora bolas, quem é Victor Timely? E qual é esse plano, ou qual é esse segredo que a senhorita Minutos, a Miss Minutos tem? Mas fica tranquilo que o tio Careca aqui vai ajudar você a desvendar todos os mistérios desse episódio. Então, vem comigo! Começo dizendo que a direção desse filme foi muito bem executada, trazendo semelhanças aos filmes antigos de época, né? Cenários, vestimentas e tudo mais. Te levam ali ao espírito da época vitoriana. Nesse episódio nem mesmo a Miss Minutos deixou de dar aquela repaginada e eu achei muito legal, achei muito divertido, e ela é uma das personagens nessa série, principalmente nesse episódio, que roubaram a cena. E tenho que falar pra vocês que os atores nesse terceiro episódio entregaram uma atuação nível superior. O que falar de Jonathan Majors? Ele apareceu muito mais do que eu pensava que ele fosse aparecer nesse terceiro episódio, mas a todo momento que ele aparece, ele está fantástico. Esse ator tem a capacidade de trazer profundidade, várias camadas aos personagens que ele faz. E o mais interessante é que ele está fazendo o mesmo personagem, mas com personalidades diferentes. Ele fez o Kang lá em Quantumania com uma personalidade brutal, ele fez o Kang com aquele que permanece com uma personalidade mais solta, mais cativante. Aqui ele dá vida a um cientista chamado Victor Timely, um cara gago, charlatão, que vive enganando os ricos da sociedade dele com as experiências que ele recebeu do livrinho da AVT. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu só queria ressaltar o quão top é o Jonathan Majors como ator. E cá entre nós, né, pessoal, ele conseguiu entregar muito mais aqui nesse episódio como Victor Timely do que como Kang lá em Quantumania. Porque eu acho que o roteiro que não ajudou, porque lá ele também tá muito intimidador, tá um baita de um personagem, e pra mim ele é um dos personagens que salvam o filme. De resto, oh meu Deus, deixa pra lá, vai. Esse episódio começa com a Miss Minutos e a Ravonna Renslayers entregando o manual da AVT para o jovem Victor Timely, para o jovem Kang, lá no ano de 1868, na linha do tempo sagrada da Marvel. Mas olha que interessante, nós percebemos que no momento em que elas entregam esse livro da AVT, o manual da AVT para ele, elas criam uma ramificação na linha do tempo sagrada. Muito doido isso, porque quando o Loki e o Mobius chegam na série, eles chegam ao mesmo local, mas não encontram mais a dupla fugitiva. E eles seguem para o ano de 1893 para uma ramificação desta ramificação que a Ravonna e a Senhorita Minutos criaram. Quando o Loki e o Mobius chegam na série, eles encontram já um Victor Timely adulto, cientista, doido e gago, cara. E ele estava nada mais, nada menos do que apresentando um projeto do seu tear temporal na Feira Mundial de Chicago. Lembrando que essa pequena cena foi nos mostrado lá na cena pós-crédito de Quantumania. Nós vimos ali que teríamos Victor Timely e teríamos o Loki e o Mobius chegando nessa cena. Então não é novidade pra gente, mas nós vimos acontecer na série somente nesse terceiro episódio da segunda temporada. Mas você deve estar se perguntando, Cadu, existe esse Victor Timely nos quadrinhos da Marvel, na Marvel Comics? Sim, meus queridos, ele existe, e nesse momento eu vou explicar para vocês como ele aparece nos quadrinhos e por que ele aparece lá, beleza? Nos quadrinhos, galera, Victor Timely também é uma variante do Kang, porém após ser derrotado diversas vezes pelos Vingadores, ele retorna para o ano de 1901, onde funda a cidade de Timely, em Wisconsin, que na série, inclusive, é onde ele tem o seu laboratório, tá? Ele estava lá em Chicago, porém o seu laboratório não é em Chicago, é em Wisconsin. E nos quadrinhos, ali em Wisconsin, ele também tem as indústrias Timely naquele lugar. Seu objetivo nada mais nada menos do que dominar o mundo aos poucos, usando aí seu conhecimento de viagens no tempo e tecnologias futuras, como a robótica, por exemplo. Embora ele não possua superpoderes, sua mente genial e conhecimento do futuro o tornam poderoso e líder no campo da robótica. Então, para quem não conhecia o Victor Timely dos quadrinhos, tá aí uma pequena explicação para que você possa saber como funciona esse personagem nos quadrinhos da Marvel. E aqui é interessante vermos a reação do Loki
quando ele vê que o Kang está lá na frente, cara, você sente que ele tem um pavor desse personagem. E ele ainda diz pro Mobius, cara, esse caboclo aí é um dos caras mais perigosos do mundo. O Mobius nem dá tanta moral assim, mas fala, jura, esse cara aí, né? Mas a gente percebe, né, que daquele encontro com aquele que permanece, o Loki entendeu a gravidade da situação. Ele entendeu, né, que uma guerra está por vir, ele entendeu quem é esse personagem, quem é o Kang, sejam ele lá quais nomes forem de suas variantes, e ele sabe que esse cara é perigoso. Após isso, pessoal, após o Loki e o Mobius discutirem se eles deveriam ou não levar esse Victor Timely, essa variante do Kang, para a AVT, eles se encontram com a Ravonna novamente, que também tenta levar o Victor para outro lugar, para concluir o quê? Concluir o plano daquele que permanece. Porque entregar o manual da AVT, ir atrás do Victor Timely, é um plano que aquele que permanece, que foi morto pela Sylvie, havia deixado. Porém, cara, no entanto, além de o Loki, o Mobius e a Ravonna também estarem perseguindo ali o Victor Timely, eles percebem, principalmente o Loki percebe que aquela variante é nada mais nada menos do que um charlatão, cara, que usa de invenções engenhosas que não funcionam porque a tecnologia do tempo dele não conseguiria fazer aquelas peças, aquelas invenções funcionarem. É muito engraçado que tem uma parte que ele faz uma calça muito louca pro cara e a calça não funciona, ele dá uma desculpa e o Loki só fica olhando pra ele assim, ó. Charlatão, meu querido, né? Até o próprio tear temporal naquele momento não passava do que um condutor elétrico, né? Então ele não tinha capacidade com a tecnologia do tempo dele de criar tudo aquilo que nós vimos de tecnologia, tudo aquilo que nós sabemos que o Kang tem de tecnologia. E um dos momentos mais divertidos é quando os ricos percebem que eles foram enganados e perseguem ele, tipo aquelas cenas de Os Três Patetas, tá ligado? Então achei muito da hora, muito divertido, não ficou pastelão demais, achei na medida, foi muito legal. E um dos momentos mais interessantes, pessoal, foi um dos encontros que a Sylvie tem com o Victor Timely. Eu digo um dos encontros porque nós temos 2 encontros dela com ele. O segundo encontro é o mais importante, né? Mas fica lá no finalzinho do episódio. Mas nesse primeiro, em que ela encontra furiosa e simplesmente com a missão de matar aquela variante, cara, você vê o quanto Jonathan Majors consegue entregar nesse personagem. Porque as caras e bocas, cara, cartunescas, exageradas que ele apresenta ali, gaguejando, a forma em que ele foge, se rastejando, parece o Pernalonga, cara. Em cada variante que o Jonathan Majors interpreta, você vê um Kang diferente, você vê uma personalidade diferente. E isso eu acho riquíssimo, isso eu acho de outro nível a atuação do ator. Mas, se dando uma resumida, nós temos ali o encontro então da Sylvie, que não consegue matar ele, tem todo esse processo de fuga, ele fugindo do Mobius, junto com a Ravonna, e tem a Ravonna junto com a Senhorita Minutos tentando fazer a cabeça dele e tudo mais, e eles fogem para Wisconsin. Porém, na metade do caminho da fuga para Wisconsin, o Victor Timely resolve abandonar a Ravonna, porque ele não gosta de parcerias, cara. A gente vai perceber muito isso, o Kang dos quadrinhos também é assim, ele não gosta de parcerias, né? E ele percebe o interesse dela ali, então ele a coloca no bote e parte com a Senhorita Minutos para o seu laboratório em Wisconsin. E aqui nós começamos a ver que a Miss Minutos é a inteligência artificial mais bizarra do Marvel Studios, cara. Porque ela não é somente uma assistente, ela não é somente uma inteligência que estava ali para assessorar aquele que permanece, mas ela é absurdamente apaixonada pelo seu criador. Cara, e ela mostra isso para ele e ela não se liga que ele não é aquele que ela que a criou, mas ela começa a mostrar de um jeito possessivo, cara, de um jeito maléfico, você sente terror nela, cara. Eu vou falar pra vocês que ela me mete mais medo como inteligência artificial do que o Ultron, tá? O Ultron lá, todo pancadão, feito de vibranium e tudo mais, não meteu tanto medo do que essa personagem meteu medo nesse episódio. Possessiva, frenética, totalmente suada e apaixonada pelo Victor Timely, querendo um corpo, cara. Querendo um corpo. Ela queria um corpo para fazer
par com ele, para ser tipo a esposa dele, sabe? E é muito bizarro isso na série, cara. Uma das personagens mais tops que nós temos. E a reação do Victor Timely ali com toda essa revelação dela é a melhor de todas. Ele fica assustado e decide fechar a Miss Minutos novamente ali, trancafiar ela novamente. E vou falar pra vocês, que cena top. Se você não assistiu o episódio ainda, assiste, depois vem aqui nos comentários e me fala o que você achou, né, da disputa dela com a Ravonna, né? Nos momentos em que elas estão juntas com ele, você percebe que sempre a Miss Minutos está discordando do que a Ravonna fala, e tudo que a Ravonna fala, ela tenta se promover, né, se colocar à frente da Miss Minutos. Então você vê uma disputa, um ciúmes entre as duas por causa dele. Cara, bizarro, frenético total. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que lá, enquanto eles estavam indo para Wisconsin, no laboratório do Victor Timely, ele descobre que foram elas que entregaram o seu manual. E cara, eu acho que um dos motivos também que ele abandonou a Ravonna Renslayers ali foi que ele começou a pensar que ela seria como um dos seus investidores, sabe? Meio que querendo manipulá-lo e aproveitar-se da situação, né? Você percebe que ele tá com a mão de mão dada com ela, de repente na hora que ele cai em si, ele tira a mão e ela dorme. Quando dorme já era, ela já tá dentro do botezinho lá e já foi. E aqui nós chegamos em uma das melhores partes do episódio, para mim a mais importante, que é o encontro novamente de Victor Timely com a Ravonna, que veio louca da vida pra cima dele. Inclusive ela tava com aquele bastão lá que mata as variantes, que eu não me lembro o nome agora. E ali nós temos a chegada do Mobius e do Loki, e depois nós temos a chegada da Sylvie, cara. Uma chegada bem triunfal ali da Sylvie. Nós temos todo um embate, cara, entre Sylvie, Loki, Mobius, Victor Timely e a Ravonna. Porém, a parte êxtase desse último episódio é o diálogo que o Victor Timely tem com a Sylvie. Porque a Sylvie, ela está cega, assim como ela estava cega de ódio e raiva no final do último episódio da primeira temporada, quando ela mata aquele que permanece. E aqui ela chega da mesma forma, com o mesmo ódio, com a mesma raiva. Só que aqui ela se depara com uma variante totalmente diferente do que ela viu lá. Aqui ele mostra para ela que ele pode ser sim uma variante do Kang, só que ele é uma variante totalmente diferente, que ele tem uma diferença no jeito de pensar, né, das suas contrapartes, no jeito de agir, e que ele não tem dentro de si o desejo de ser aquele Kang destruidor, né? Que ele ainda tem a sua individualidade, que ele ainda tem o seu direito de ir e vir, né? Então, cara, eu achei sensacional. E a Sylvie se emociona nesse momento e fala pra ele ir. Ele entra pela porta da VT. Cara, eu fiquei pensando, os caras colocaram o Kang dentro da VT de novo. Que miséria será que vai acontecer nesse quarto episódio? Eu tô muito ansioso para saber. Porque querendo ou não, pessoal, nós estamos falando de uma variante do Kang. Seja ela boazinha, gaga ou ela, você percebe que ela tem os mesmos anseios que o Kang tem, que as outras variantes têm, de não gostar de parcerias, de ser um cara desconfiado, de ser um charlatão, né? E aqui você percebe o quanto que o Kang é charlatão também, porque o cara mais importante para mim dessa série é o Ouroboros, tá? Foi ele que criou a VT, o manual é dele. Não sei não se no final da série nós não vamos ver o Ouroboros sentado lá no troninho daquele que permanece, que e por incrível que pareça, nesse episódio, após essa conversa com o Victor Timely que a Sylvie tem, ela mete uma pancada no peito da Ravonna e joga ela para uma porta temporal exatamente lá no fim dos tempos, lá naquele templo onde aquele que permanece foi morto, e o corpo dele está exatamente onde a Sylvie deixou, onde o matou. E ali, cara, tanto a Miss Minutos quanto a Ravonna começam a se sentir traídas pelo Victor Timely e pelo próprio Kang, começam a bolar planos. E nós temos a Miss Minutos dizendo para Ravonna: eu tenho algo sobre você para te revelar, mas que te deixaria com muita raiva. Aí eu pergunto para você, meus queridos, o que seria? Qual será esse segredo que a Miss Minutos tem para contar para Ravonna? O que você acha, jovem? Deixa nos comentários o que você acha, qual é
esse segredo que a Miss Minutos tem sobre a Ravonna, em questão ao Kang, em questão àquele que permanece, porque essa foi a dúvida, o ponto de interrogação que ficou para mim durante todo esse processo, né, durante todo esse episódio. E nós terminamos o episódio, né, com esse diálogo das duas e o Kang, ou na verdade o Victor Timely, indo para VT juntamente com o Loki e com o Mobius. Cara, sensacional, interpretação dos atores magnífica, ambientação, eles fizeram a mesma coisa que fizeram lá em WandaVision, nos primeiros episódios, aquela ambientação mais rústica, medieval e tudo mais. Eu gostei bastante, gostei dos momentos de seriedade no episódio. Achei que foi um episódio longo, mas não foi um episódio arrastado. Achei que eu fiquei vidrado na tela assistindo assim o tempo todo. Então, achei que foi na medida, é assim que tinha que ser todos os episódios das séries. Pra mim, disparado, foi o melhor episódio de todos os episódios das séries já feitas pela Marvel. Foi um episódio conciso, com propósito, né, que trouxe um personagem, um vilão que não ficou só ali na casca, ele participou durante todo o processo do episódio. Ele estava ali, ele tinha um motivo dele estar ali, mostrando várias personalidades, né, jeito de falar, de agir, com o próprio corpo, a sua linguagem corporal, né? Aqui nós temos muito pouco do Loki e do Mobius, tá? Porque eu também acho que foi legal isso, porque durante toda a série a gente tem muito do Mobius e do Loki. Inclusive nos 2 primeiros episódios nós tivemos muito do Mobius e do Loki. E aqui nós temos muito do Kang, do Victor Timely, e com todos os outros como um pano de fundo. Eu achei isso muito legal. Porque lá, né, em todo o processo dos filmes da saga do infinito, o Thanos, ele sempre era aquele cara por trás da cortina. A gente sempre ouvia citações sobre ele, a gente sempre ouvia coisas sobre ele, mas raramente a gente o via, né? A gente foi saber mesmo sobre o Thanos, sobre quem era, sobre o seu propósito real, lá em Vingadores Guerra Infinita. Mas aqui não, aqui eles já apresentaram o Kang, já apresentaram suas variantes, ele está participando ativamente de tudo que está acontecendo nesses filmes, dessas séries, né, da 4ª e 5ª fase. E eu acho isso muito legal. Tenho certeza que até o 6º episódio, até o último episódio, nós vamos descobrir muito mais desse carinha nervoso e também vamos descobrir muito mais sobre a Sylvie, sobre o Loki, sobre o Mobius e sobre a Ravonna e sobre a Miss Minutos. E pra mim foi aí a boss desse episódio, beleza? Mas é isso aí, pessoal, deixa nos comentários as suas teorias, as suas perguntas, né? O que você achou desse episódio, se foi legal pra você, se não foi, se você concorda comigo ou discorda de mim, não tem problema, galera, o importante é estar aqui com vocês. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, beleza? Meu nome é Cadu Oliveira, esse é o Careca Verso e fui!